Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola do Timão, que está agitado. Está chegando aí a abertura da janela para as contratações, ocorre aí no início de julho, a partir do dia 10. O Corinthians está precisando de reforço em várias posições, começando no goleiro. É um pedido do técnico Dorival Júnior que o Corinthians contrate um goleiro experiente para fazer sombra para Hugo Souza, e quando for necessário que o Hugo Souza estiver machucado ou suspenso, esse goleiro entre e dê conta do recado, que não é o Matheus Donelli do Corinthians, que infelizmente ele teve oportunidade, mas não conseguiu agradar. É jovem, inexperiente, precisa de mais rodagem. Corinthians também quer zagueiros. A nossa defesa hoje é uma defesa muito ruim, uma defesa que a torcida não confia. Além disso, deixa muito a desejar, falta muita qualidade para vestir a camisa do Corinthians. Corinthians também tem busca de um lateral direito. Se fala em vários nomes, inclusive no Igor Vinícius, que joga no São Paulo atualmente. Corinthians também está buscando meio campista, porque Igor Coronado tem proposta da Arábia, e nessa próxima janela que abre dia 10 de julho, Igor Coronado deve sair do Corinthians. Ele está insatisfeito na reserva e o Corinthians precisa buscar um outro camisa 10 imediatamente, porque Rodrigo Galo pode se machucar e precisa de um substituto à altura. Corinthians também está buscando atacantes, além de meio campista, atacante velocista, porque os atacantes do Corinthians hoje todos são técnicos, e o Corinthians precisa de atacante velocista para quebrar as linhas e entrar na defesa adversária. Hoje o Corinthians não tem. Porém, o Timão precisa de buscar jogador que esteja livre no mercado, em final de contrato, ou que não estão sendo aproveitados em seus respectivos clubes. Por quê? Porque o Corinthians hoje deve 2,5 bilhões e não tem dinheiro para fazer contratação. O Corinthians hoje não pode contratar nenhum atleta por 5 milhões de euros ou 10 milhões de dólares. Não tem caixa. Inclusive o novo presidente Osmar Stabile disse que após ele ter assumido e Augusto Melo ter se destituído do cargo, ele abriu todas as gavetas e não tem dinheiro. O nome que se fala é Igor Vinícius para lateral direita, né? Porque é um jogador que não está sendo aproveitado pelo técnico Zubeldia no São Paulo, tem 28 anos e Dorival Júnior fez esse pedido. Dorival Júnior confia e gosta muito desse jogador. Eu, sinceramente, para mim, acho que é um jogador que o Corinthians não deveria contratar. Primeiro que é um jogador que está machucado, está se recuperando de uma lombalgia, né? Já está machucado. Não está sendo aproveitado no São Paulo. Corinthians já tem Mateuzinho, que é fraco. Vai trazer Igor Vinícius? Então vai ficar com dois laterais fracos. E o Corinthians teria que contratar um lateral técnico, habilidoso, para ser titular. E aí sim, Mateuzinho ser reserva. Para mim, Igor Vinícius é a mesma capacidade, se não é mais ruim tecnicamente do que o Mateuzinho. Para mim é um negócio ruim que o Corinthians vai fazer se contratar. E essa negociação está avançada com o Corinthians. Salário em torno de 400 mil reais por mês. O Corinthians só não bateu o martelo até agora porque o empresário do Igor Vinícius quer um contrato de 3 anos e o Corinthians ofereceu um contrato de 2 anos. Se não fosse essa divergência contratual, o Igor Vinícius já teria assinado com o Corinthians. Outro jogador que está no radar do Corinthians faz algum tempo, não é da agora, é o zagueiro Patrick, que atualmente joga no Novo Horizontino, né? É um reforço aí que o Corinthians pretende chegar forte para contratar a partir da próxima janela do dia 10 de julho. Ele tem 26 anos, um zagueiro que tem força, tem habilidade, é inteligente. Então o Corinthians vem namorando esse atleta faz algum tempo. O Corinthians já tentou em outras oportunidades e vai tentar agora na próxima janela. Por quê? Até porque o Corinthians tem uma defesa ruim. Esse cara, Patrick, é jovem, né? Tá jogando uma Série B do Brasileirão no Novo Horizontino. Corinthians já enfrentou o Novo Horizontino pelo Paulistão, né? E pela
Copa do Brasil, o Corinthians acabou eliminando aí o Novo Horizontino. Então, se ele chegar ao Corinthians, vai ter mais visibilidade, né, do que no Novo Horizontino. Então, com certeza, quando o Corinthians fazer uma proposta, e se ela for uma proposta boa, sem sombra de dúvida, o interesse do jogador, com certeza, é vir aqui para a capital, é jogar num time com a camisa que tem o Corinthians, uma torcida de massa. Tenho certeza que esse cara vai cair muito bem na defesa do Corinthians. Até porque o que nós temos lá hoje, infelizmente, nossa defesa é ruim, com Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Gustavo Henrique. Melhorzinho é Gustavo Henrique, que nem tá jogando. Outro jogador que com certeza, assim que tiver ali no mercado do Corinthians, vai atrás, é o Malco, ex-corintiano, que atualmente joga no Al Hilal, né? E o contrato dele vai até em 2027, mas após o Mundial ele vai ficar livre, porque o Al Hilal quer colocar outro jogador estrangeiro. O que tá pegando? Pegando porque ele tem um salário aí de 114 milhões por ano. Isso dá mais ou menos 9 milhões e meio por mês. Então não há time brasileiro nenhum que tem condições de oferecer um salário para um atleta com esses valores estratosféricos. Mas 3, 4 milhões o Corinthians pode pagar. E o Memphis tem possibilidade de sair do Corinthians. Se o Memphis sair do Corinthians, acredito eu que seria aí um substituto ideal. Porém, a gente percebe que o Malco, ele nunca visou a sua carreira, ele visa ganhar dinheiro. Porque sair do Barcelona, para ir para um Bordeaux, para ir para um Zenit, né, para ir para um Al Hilal, é só mesmo dinheiro. Porque o Barcelona é um clube que disputa todos os títulos mais importantes que existem no mundo. Então o Michael tá visando dinheiro. Se ele tá visando dinheiro, acho difícil ele abrir mão de tudo isso e voltar ao Corinthians. Mas se ele ficar livre no mercado, sem sombra de dúvida, o Corinthians vai atrás sim para contratar esse jogador. A Sport da Sorte também pretende ter um outro jogador midiático, e no caso o Malco seria esse jogador midiático. Outro jogador que em breve vai estar livre no mercado e pertence ao Fulham é o Willian, ex-corintiano, passou no Timão em 2022, depois foi embora, né? E vai ficar livre no mercado também. Pode ser uma excelente opção de contratação para o Timão. Jogaria fácil, para mim jogaria fácil no ataque do Corinthians, no lugar de Romero ou Thales Magno, com muita categoria, porque com uma perna só, para mim o Willian joga mais que Romero e Thales Magno. Os dois são fracos, por isso que o Corinthians tem muita dificuldade de quebrar as linhas e marcar gols. E aí, fiel, o que vocês acham nesses nomes? Seria nomes para chegar e vestir a camisa e ser titular no Corinthians? Eu, para mim, acho que o Willian seria sim, Malco também, mas Igor Vinícius, não. E o zagueiro Patrick com certeza chegaria para jogar. Para mim, essas possibilidades de contratação só reprovaria a do Igor Vinícius. Deixa o like e o comentário o que vocês acham a respeito desses nomes de possibilidade do Corinthians contratar. Vou mudar de assunto para fechar o vídeo e falar aí de informações chatas. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, está cobrando o Corinthians por causa de uma dívida referente à contratação do Ranieri. O Corinthians ainda não pagou o Cuiabá. Timão deve aí aproximadamente 18,5 milhões de reais ao Cuiabá, segundo o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch. Mais uma dívida para o Corinthians pagar. E detalhe, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Corinthians comprou o Ranieri já tem um tempo e até hoje não pagou o Cuiabá, segundo o presidente Cristiano Dresch. Então, Corinthians, todas as gavetas que abre, tá sem dinheiro e dívida, um dia após o outro aparece. Corinthians precisa de organizar suas finanças. Hoje o clube vive endividado, não sabe onde tirar dinheiro, fatura muito com o torcedor, né? Todo jogo do Corinthians na Neoquímica Arena tem mais de 40 mil torcedor, dá entre 3 e 4 milhões e esse dinheiro evapora, a gente não sabe para onde vai. Então o Corinthians sai presidente e entra presidente, continua sempre mal administrado. Um clube com a potência, com a grandeza do Corinthians não poderia estar nesse buraco sem fundo como está financeiramente. Os
As pessoas responsáveis pelo clube teriam que cuidar da saúde financeira. E eles pensam no seu umbigo e não no Esporte Clube Corinthians Paulista. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no canal, que fortaleçam o nosso trabalho, registrando o seu comentário aqui no canal, deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação, e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.